Então, vamos ver quem mais que está aqui. A Adélia, a Marga Bertazzo, bem-vindas todas. Anabel, Que bom. tu viu? É uma tela, Ficou olha lindo o só, teu fundo, a ideia. Muito para bonito. não deixar a parede só branca, né? Maravilhoso. Sim, sim, deu Uhum, um tchan. Legal. Para nossa isso para aí. nossa rotina diária do Ayurveda, com as diversas Tô com, cores e tô com sabores. óleo, tô com o lota, tô com raspador de língua aqui, tô com tudo para mostrar pra galera. Não, tu é Eu tava maravilhosa sentada como aqui assessora desse nosso lendo processo. as apostilas, porque aqui tem material para várias e várias lives, né? Sim, tem, né, Deia? Temos muito material. Quantas vivências a gente já fez Não, sobre o é. Ayurveda, que Nossa, interessante. eu Sabe que eu nem não tinha fui me dado atrás de conta? livro para rever. Primeiro porque assim, ó, quando a gente coloca essas coisas na nossa rotina, não tem que estudar, porque elas já estão aí, né? Sim, E segundo que claro. tudo que é tratado nas jornadas é de uma riqueza que não dá para mensurar em palavras, só estando lá para saber, né? Verdade. São coisas muito São práticas. coisas E aí eu práticas, estava né, Deia? olhando São coisas aqui, me práticas. lembrando de todos os anos, de todas as vezes que a gente foi para o mosteiro. E aí eu pensei, pá, mas eu vou pegar o Lota lá no banheiro rápido, meu raspador de língua, o meu óleo de gergelim, para mostrar para o pessoal como é que faz, né? Claro, É isso aí. sim, Lute, melhor coisa. bem-vinda! Uhum, melhor Fábio coisa. de Mello, conheço essa. Que honra, hein? Tati Que honra ter esse Corbellini. povo todo Quanto aí. tempo que eu não Muito vejo a bom. Tati? Ai, a sobrinha Então, amada, que bom. vamos lá. Vamos conversar. E queremos o É, testemunho desse povo aí, hein? Olha, eu tenho certeza que a Tatiana, a Tati Corbellini, pode nos dar um lindo testemunho do quanto o Ayurveda aham. fez uma baita diferença na vida dela. E assim como fez na A- nossa e fez na de todo mundo, né? Eu estava pensando, sabe, são 10 anos, são 11 anos, na verdade, de estudo, de prática, assim, profundo do Ayurveda. Porque foi no ano de 2009 e 2010 que eu fiz a minha formação de terapeuta Ayurveda. Então, é uma caminhada que foi sedimentando aos poucos, né? E agora, com alegria, a gente vai poder estar gestando essa Isso aí. formação aqui no Instituto. Tati, Isso então vai vai ser muito escrevendo bom, aí. Escreve para nós que a gente vai vai ser ler, muito tá? profundo. E pessoal, apertem bastante nos coraçõezinhos pro Instagram ver que a gente tá trabalhando legal. Aprendi isso esses dias, viu? Isso mesmo. Jo, Josi É bom a Calegaro, gente a ouvir, às Tânia, vezes, podem dar os vendo umas testemunhos, vão lives, né? escrevendo aí o que o Ayurveda ajudou na vida, né? Mas assim, ó, como eu não preparei material nenhum, porque, meu Deus, a Ayurveda faz parte da minha rotina há quase 8 anos já. Eu queria deixar Sim, registrado sim. aqui, antes de tudo, que o trabalho que o Instituto Suryananda faz nas jornadas não tem como falar só de Ayurveda, porque é uma coisa tão bem alicerçada entre yoga e Ayurveda que a gente não tem como falar só do Ayurveda. A gente vai dar prática, como é que eu vou dizer, dicas práticas, mas é assim, ó, não tem como só fazer Ayurveda Uhum. sem tu fazer os 8 angas de Patanjali, que a gente já falou nas outras lives, sem sentar, fazer silêncio e olhar para Uhum. dentro. Então, assim, ó, só quem vai numa jornada para saber, né? E o trabalho é tão bem conduzido, tão prática, porque daí fala nutrição ayurvédica. Não é impossível. Tá lá uma cozinha com Uhum. coisas maravilhosas, uma Uhum. mesa cheia de coisas lindíssimas, gostosas para a gente experimentar. Assim a gente vai perceber incorporar isso no dia a dia. E aí que é do trabalho
E aí que é do trabalho, né? Então, acho que experimentar na Experimentar na prática. E prática, assim, ó, né? a gente não vai fazer tudo numa vez só. Coloca um hábito um dia, um hábito no outro Aham. dia, vai mudando algumas coisas, vai se percebendo que o Ayurveda, eu acho que o maior ensinamento dele é a gente se perceber. Como eu estou hoje, né? E não é se guiar, então, porque eu sou pita, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não, tem dias que a tua constituição não é só o pita, que tu vai estar mais aéreo, outros dias que tu vai estar mais melancólico, que nem o Kapha, e daí essa é que é a riqueza do trabalho, é o olhar para dentro para ver, olha, como é que eu tô, né? E é isso que... Exatamente. Então, gente, olha só, quando a gente pensa em Ayurveda, foi bem interessante isso que tu colocou, né, Deia? Não dá para pensar o Ayurveda sem o Yoga. Veja bem que o Ayurveda e o Yoga, eles vêm da ciência védica. E se vem dessa filosofia, dessa ciência, é uma raiz única. Então, não tem como fazer Ayurveda sem ter consciência. Não tem como fazer Ayurveda sem aprender a se ouvir, a se sentir. Quando você acorda de manhã, como é que eu estou hoje? O que o meu corpo está querendo? Quando você pensa no yoga, é a mente. Quando você pensa no Ayurveda, é o corpo. Isso Qual aí. é a minha necessidade? E aí, dentro do próprio processo do Ayurveda, por exemplo, quando uma pessoa vem para uma consulta, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: nós temos que entender que nós temos 5 elementos básicos na natureza, que é a terra, que é a água, que é o fogo, o ar e o espaço. Os atributos desses 5 elementos estão em tudo na natureza. Se estão em tudo, estão nos alimentos, estão nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Aí então eu falo, veja bem, uma pessoa que tenha na sua constituição características da Terra, como é que é essa pessoa? Vamos pensar como é a Terra. A Terra é uma mãe. Você põe uma semente ali, uma nova planta surge. Então, como é que é essa pessoa? É aquela pessoa que adora cuidar, que adora proteger, que normalmente ela é calma, que ela chega no ambiente e diz assim, ai, que gostoso, ou não gostei. É aquela pessoa que ela nunca está com muita fome, mas ela sempre come. Ela come porque está triste, ela come porque está feliz, ela sempre acha um motivo emocional. E vai, e vai. Ela adora doces, ela adora massas, ela adora uma lasanha. Né? E aí a gente vai falando sobre os atributos da terra, e se fala que a terra, junto com a água, nós chamamos, colocamos numa cadeira como o nome Kapha. Aí então nós lembramos como é que é o fogo. Como é que é o fogo? O fogo é intenso, é rápido, é quente. Então, imagina o fogo num ambiente. Em 2 minutos, isso é destruído. Então, como é que é essa pessoa? É uma pessoa intensa, é uma pessoa que muito ela vai, então tem grandes projetos, grandes administradores, grandes empreendedores compõem esse grupo. É uma pessoa que normalmente sente calor. Ela sente calor, calor no pé, calor nas mãos, calor no abdômen, o fogo digestivo dela é muito intenso. Então, essa pessoa, se ao meio-dia, quando o sol está pino, se ela não comer, ela perde o humor. Tudo nela é intenso, né? Então, essa fome é intensa. Aí ela se apaixona muito, às vezes não é nem por pessoas, mas por causas. Aí a gente fala dessa pessoa e fala que o fogo, juntamente com a água, nós colocamos numa outra cadeira, que a gente chama pita. E tem uma terceira cadeira, que se compõe dos elementos vento, o ar e o espaço. Como é que é isso? Pensa no vento. O vento é móvel, é instável, é seco, é frio.
Então, imagina como é que é essa pessoa? Tudo nela é irregular, tudo nela é instável. O sono é irregular, a fome é irregular, as emoções. Então, ela tem muito medo, muita ansiedade. A respiração normalmente é mais encurtada. Se ela chega numa consulta ayurvédica e eu pergunto assim, como é que estão teus intestinos? Ela me olha, tipo assim, o que essa mulher quer saber disso? Sabe? Porque parece que ela não tem corpo, ela está daqui para cima. Então, a partir disso, a partir dessas 3 cadeiras, nós temos que pensar hoje, queridos, nessa rotina diária. Porque não dá para a gente ter a rotina se nós não soubermos aonde que nós estamos. Que cadeira nós predominantemente sentamos. E às vezes a gente está um pouco mais para um lado, daqui a pouco a gente volta para outro, tudo bem, porque a vida tem muitos movimentos. Às vezes a gente é pita, mas vive experiências tipo agora, na pandemia. Quem não ficou mal nessa pandemia, meu Deus? É? Então, o medo vem, a ansiedade vem, e aí isso vai envolvendo a pessoa. Aí, se a pessoa vai para essa rotina, ela precisa ver também dos alimentos. Estou falando a Joselaine, querida Josi, tá ela escreveu aqui para nós, ó, entre tantas coisas maravilhosas que o Ayurveda me trouxe, estão na minha rotina diária o uso do lota, do raspador de língua e a água morna com limão. Então, aproveitando o gancho, eu vou mostrar para o pessoal. Estão me escutando ou tá travado? Deu agora? Tá um pouquinho travado. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui na minha internet. Tá meio travada. Para mim tá meio travado. Ah, deixa eu só ver uma coisa. Se eu vou mexer. Deu? Como estamos? É. Não, tá travado ainda. Ó, e daí ela escreveu mais aqui, ó. Estão também vários os cuidados com a minha alimentação para equilíbrio do Vata e Kapha e a autoobservação constante, ou seja, a dedicação ao autoconhecimento. Registro ainda a minha gratidão imensa, Sirene, nessa jornada. Então, aproveitando que não tá travado, eu vou mostrar aqui, ó. O raspador de língua que a Josi falou é esse aqui, tá? O meu é de cobre. Então, de manhã cedo, tu vai escovar teus dentes e raspar a língua para tirar. Olhem a língua de vocês no espelho de manhã para ver se ela não tá toda esbranquiçada, né? Essas são as toxinas que o nosso organismo vai produzindo, porque de noite o nosso metabolismo baixa bastante. E aí, para tu não engolir essas toxinas, usa o raspador de língua, né? Aí, depois de escovar os dentes e raspar a língua, pega uma aguinha morna. Eu até trouxe o meu sal aqui para mostrar, eu já tenho um potinho de sal. Bota uma aguinha morna com sal, faz uma salmoura, experimenta com o dedo, porque a água não pode estar muito quente, e faz uma lavagem das tuas vias aéreas superiores, tá? Isso faz parte da rotina diária. Isso tanto Kapha, quanto Vata, quanto Pitta pode fazer. E aí, tu vai parar, depois que fizer o Lota, eu não vou demonstrar aqui, porque, né? Mas coloca, olha para baixo, não faz que nem eu, que as primeiras vezes fazia assim, daí eu me afogava e ligava para a Sirene desesperada que não conseguia fazer. Olha para baixo, respira pela boca e vai. Aí a água que entra aqui vai sair aqui. E daí troca, faz uma jarra ou meia jarra e vai lá para o outro lado. A água que entra aqui sai aqui, tá? E aí o que mais? Aí, depois disso, entra o yoga. Tu vai parar, vai fazer a tua prática, vai respirar, fazer alguns exercícios de pranayama, que a gente já falou aqui dos pranayamas. Se não tem tempo de fazer uma prática de yoga de 1 hora, faz alguns poucos asanas para começar o teu dia. E aí tu vai começar o dia. Aí vem o de jejum.
Daí, assim, gente, eu sou felizarda porque eu tenho material aqui, ó, e os alunos lá do Instituto também têm. Tem várias sugestões de cardápio para a gente sair do pão, manteiga e café preto de manhã cedo, né? Então, assim, ó, tu, mediante o conhecimento dos temperos, das especiarias, do que tu pode fazer no teu de jejum, tu vai observar e ver o que o teu corpo tá pedindo. Ai, tá mais frio hoje. Ah, então eu vou comer um mingauzinho de aveia com açúcar de coco, com uva passa. Ah, mas eu tô com muita fome, pica uma banana lá dentro, sabe? Ai, mas eu tô com muito calor hoje, então eu vou tomar um suco verde, né? E assim, o importante é a gente se observar. Não é todo dia, não é para comer a mesma coisa todos os dias, né? Então, acho que isso vai muito da tua autoobservação. E outra coisa que eu queria falar, que eu até trouxe aqui, ó, é o meu óleo. Eu sou uma pita que tem muito frio. Então, assim, ó, não é que pita sempre vai sentir calor, né, Sirene? É, É que daí tu está sim, vata, meu anjo. Vocês estão sim. me escutando? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, porque a minha internet aqui deu Não, uma não, mas tá queda bom. e eu Mas fiquei aí, até assim, ó, preocupada que eu tinha saído. vai de tu te Tá. auto-observar. Não, E o beleza. Ayurveda te dá as ferramentas. Por exemplo, para fazer a Bianga, que é uma oleação no corpo. Quando eu tô com calor, eu vou lá e faço uma Bianga com óleo de coco, porque o óleo de coco é um óleo frio. Agora que tá mais frio e eu estou com frio, eu vou cozinhar e passar no corpo o óleo de gergelim, porque ele é mais. Ele aquece, ele dá um aconchego maior. Só que isso tudo é autoobservação. Não é porque eu sou pita que eu vou ter calor o tempo inteiro. Às vezes eu tô desequilibrada e eu tenho frio. Na maioria das vezes eu tenho frio, né? A gente tem que entender que É normalmente a gente não é misturado. um dosha único, ok? Isso é muito importante, é preciso que fique bem claro. Por exemplo, kapha, pita, pita kapha ou pita vata, entendeu? Tem um que está Isso aí. predominante, tem o segundo ali próximo. É o teu caso, velha. Tu tem um pita muito intenso, mas tu também tens um Toda hora vata chega que aí. toda hora chega aí. E esse movimento no teu corpo que te esfria vem do vata, né? Então, seguido, isso acontece no teu corpo. Aí tu Isso aí. precisa tratar o vata. Sempre que a gente sentir o distúrbio vata no nosso corpo, é o primeiro a ser tratado. Ele é uma delicadeza. E assim, ó, assim como ele chega rápido, tipo no teu corpo, que você é um exemplo típico disso, Sim. ele também pode sair rápido. Então, aí, esse tratamento com uma massagem com óleo de gergelim, às vezes um temperinho mais picante, um pouquinho de gengibre, sabe? Talvez a pimenta para ti não seja possível, mas o gengibre Sim. é já viável, compreende? Então, a gente precisa se conhecer, ver o grau, tipo, o grau da Isso aí. vatice, o grau da vatice, né? E esse grau, tanto da pitice, quanto da vatice, quanto da cafice, Com também certeza. habita nos alimentos. Aí que nós precisamos Isso. ter o conhecimento. Por isso, queridos, que não tem coisa mais sagrada do que o conhecimento. A gente se conhecer. E isso é um autoconhecimento, é se ouvir. A gente precisa lembrar, então, voltando lá na questão da ciência védica, né? Quando os sábios meditavam, se iluminavam, Padeciam. e aí seus corpos já não tinham mais energia para se manter vivos, para ajudar o mundo. Eles mesmos acessaram essa força, essa luz, esse sábio conhecimento, essa medicina mais antiga do mundo, que vem contemplar o quê? A vida saudável e longeva, ou seja, Ayurveda. Ayurveda, Veda, conhecimento. Então, quando eu tenho esse conhecimento da vida, eu posso sim Qualidade. prolongá-la,
com qualidade. A Joseida escreveu aqui, ó. O Ayurveda me possibilita construir saúde, me traz mais bem-estar por meio de práticas como limpar, desintoxicar meu corpo e nutri-lo com o alimento que ele necessita. Aí a Lute colocou. Essa sou eu, fogo intenso, quente, bem pita. O que equilibra minha rotina é meditar. Olha aí que coisa linda. Realizar asanas, orar e depois começar o dia na alimentação. Como muitas frutas durante o dia. Tá, só um pouquinho, Déia. Isso. Tá. Vamos primeiro comentar uma para depois a outra. Sim. Veja que elas são um pouquinho diferentes, as observações. Então, a Joseida. A Joseida contribuiu muito assim nesse processo todo para o autoconhecimento dela, quando, tipo assim, ela usava as monodietas. E as monodietas também são peculiares, porque assim, eu vou fazer jejum ou vou fazer uma monodieta. Depende do dosha. Se a pessoa é muito cafa, ela pode fazer sem problema nenhum. Ela é importante, só que ela não gosta de fazer porque ela adora comer, né? Naturalmente. A pessoa pita, ela é legal fazer. E o vata, ele pode fazer, mas também com parcimônia. Por exemplo, vamos imaginar que ontem à noite eu tenha comido uma pizza que contém queijo, sal, uma coisa que hoje eu amanheci inchada, amanheci cheia de edemas e tal. O que eu posso fazer no dia de hoje? Eu pego uma xícara de arroz, 16 de água, cozinho isso e faço uma água de arroz. E aí eu passo o dia todo ingerindo. Isso é uma monodieta. Esse dia de hoje eu vou limpar o meu organismo. Então, veja, lá quando a Déia falou a importância, o início dessa rotina, no acordar, né, gente? Ela falou a questão da água morna. Essa água morna pode ser com limão ou simplesmente água morna. Porque, às vezes, a pessoa não recebe muito bem o limão. Ela tem que se escutar para ver se o limão é bom para mim. Senão, ela simplesmente usa a água morna. E aí essa água morna ela vem fazendo essa limpeza no seu organismo. Desde a boca até o ânus, a ideia é como se... Para quê? Para que o seu intestino funcione. É fundamental que o intestino funcione diariamente, de preferência pela manhã. Que libere as fezes. Lembra? A pessoa quando está enfesada... Ninguém sabe de onde que vem o enfesado, né? Tá enfesado. Tá de fezes até aqui, ó. Cheio de fezes, né? Então, que a gente possa liberar o que o corpo já está pedindo para ser liberado. O melhor jeito de fazer isso, queridos, é usar essa água morna. Tome essa água morna, acorda de manhã, faz sua higiene, usa a lota, o raspador de língua, escova seus dentes e ingere essa água morna. Aí depois você vai para a sua prática. Para depois pensar no desjejum. Até porque logo que se acorda, não se tem fome. E mesmo escute assim, o corpo. Escute o corpo. O que o meu corpo está querendo hoje? Se eu sou uma pita, eu estou com calor, então talvez um suco verde, couve, maçã, o que eu tenho lá na minha geladeira, né? Não, tá frio, um mingauzinho de aveia com passas, coisa bem boa. canela. Como é que fica isso para mim? Né? Como é que eu estou? Eu sou muito cafa. Eu ontem fiquei naquela questão da pizza e hoje eu não vou querer água de arroz. Então, que pelo menos você tome um chá de gengibre, com uma torradinha. E uma torradinha não é aquela de queijo e presunto, não, né? É um pãozinho torrado, né? Com um pouquinho de mel. Que tipo de mel esse cafa vai usar? Aquele que já está cristalizado, certo? Aquele que já está cristalizado é para o cafa. Já se é um pita que tem tendência a ter acidez, ele vai usar aquele mel mais novinho, menos, ok? Então, tudo são situações que precisa ser observado. Então, voltando lá à situação da Joseida, essa questão de ouvir o corpo, de usar as adequadas monodietas. Isso eu lembro, assim, o quanto moveu na Joseida esse crescimento, essa consciência
de se curar, de chegar a uma cura maior, né? A Lute Tá? disse, a Agora tu Lute pode disse falar que ela é a bem outra pita pessoa e o que deixa ela calma é fazer meditação, asanas, né? Parar um pouco para depois pensar que ela come bastante frutas, né? E é isso, é escutar o que a gente tá perfeito. precisando. E assim, ó, É. é, E quando vai comer frutas, queridos, ó, presta atenção também nisso. ai, Às não vezes a rola. gente pega aquele universo de frutas e fica misturando tudo. Não pode. Frutas ácidas não se mistura com frutas doces, sabe? Então observa, procura sempre ouvir o teu corpo. Melão, melancia nunca se mistura. São frutas que devem ser ingeridas completamente sozinhas. Então imagina você almoçando e tomando um copão de suco de melancia. Isso não pode ser mais gerador de ama, de toxina dentro do teu corpo. Precisa observar isso. A hora que você vai almoçar, que é a tua principal refeição do dia, de preferência que depois você tome um chazinho, certo? Não fique ingerindo assim um monte de água junto com essa comida. E aí, nesse almoço, meus queridos, é fundamental que a gente tenha os 6 sabores. O Ayurveda não se preocupa muito com proteínas, carboidratos, isso, aquilo. Não, é você olhar no teu prato e ver esses 6 sabores. E aqui, de novo, vem a questão dos doshas. Os sabores precisam estar ajustados ao meu dosha. Por exemplo, se eu sou uma kapha, quais os sabores que devem predominar e quais os que devem ser menos? Se eu sou uma vata ou se eu sou uma pita. Então, vamos ver. Se eu sou uma kapha, eu já tenho essa questão do doce, né? Eu já sou uma pessoa naturalmente mais pesada. Então, o que eu preciso? Alimentos mais leves e mais picantes. O kapha precisa muito dos temperos picantes para que esse alimento seja mais digerido. Por quê? Porque o fogo do kapha é muito baixinho. A chaminha kapha, ela está muito baixa para ser digerida. Então, fica gerando... Eu tomei o café da manhã, nem está bem digerido, eu já almoço, já não está digerido de novo, eu já janto, e já fica aquela confusão aqui dentro. Então, é preciso que haja essa... E eu só vou comer... Isso é Ayurveda, assim, ó. Não, tem que comer. É hora de comer. Não, a hora de comer vai ser quando eu tiver fome, né? Não. O meu E ele corpo vai sabe. dizer. E ele sabe das coisas. É incrível como sabe. E ele sabe. E ele naturalmente vai me conduzir a isso. Então, observa que nunca de manhã, quando você acorda, você está morrendo de fome. E veja bem essa dieta americana, né? Que há pouco tempo atrás se falava muito disso. Como um rei. Você deve tomar café como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo. No Ayurveda, a gente entende diferente. A gente acha que o café, sempre ouvindo o corpo, deve ser menos. O almoço é a principal refeição. E o jantar, aquela coisa mínima, com um tempo de 2 horas para eu dormir. Não tem de comer às 9 da noite e deitar às 10, sabe? Não. Eu tenho que jantar mais cedo e dar um tempo para que o meu sono não seja pesado. Então, voltando à questão ali dos sabores, gente, no meu prato, então esse kapha, ele precisa ter muitos picantes, muitos adstringentes. Quais são os alimentos adstringentes? Os feijões, Quais são os alimentos doces? Não é o açúcar, minha gente. É o arroz, é o trigo, sabe? Esses são os alimentos considerados doces. O leite, o queijo. Então, sabe aquela lasanha, né? Coberta de queijo e frango. O queijo e a carne é uma combinação Sirene, horrorosa, posso fazer só um comentário assim, ó. A gente foi criado comendo lasanha, criado comendo carne, estrogonofe. E aí, assim, ó, quando eu tive contato a primeira vez com a Ayurveda, na minha primeira jornada lá,
eram sobre os sabores. E aí tu falaste assim, olha, carne, leite, derivados não. Só que assim, eu comia a vida inteira e achava que era normal ficar com a barriga desse tamanho depois e tal. Quando eu percebi o que a carne fazia na minha pessoa, eu digo, eu comecei a escutar o meu corpo, porque antes de saber disso, a gente acha que é normal comer e ficar com sono, não ter energia para nada, né? Ficar me arrastando pela casa. Quando eu resolvi, não, eu vou tentar tirar a carne para ver o que acontece. Meu Deus, eu sou outra pessoa. Eu tinha muita rinite alérgica, e não havia mais anti-histamínico que me fizesse efeito. Tirei o leite, como ainda, mas diminui muito os derivados de leite. Ó, fazendo lota, nunca mais precisei dormir com o Sorine do lado da cama. Só que assim, ó, tudo é autoobservação. Não adianta eu, não, eu tô, observa como é que tá teu corpo, que sinal ele tá te mandando. E aí tu vai substituindo uma coisa ali, fazendo uma coisa outra lá. A cúrcuma, cominho, o cardamomo e o coentro. Os 4 Cs estão na minha cozinha. Diariamente eu vou botando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Esses 4 Cs estão sempre no meu dia a dia. E a gente nota a diferença. Não adianta, né? Desculpa te interromper. A questão do leite, gente. Não, mas é bom, é importante. Assim, a gente vai fazendo esse diálogo, essa troca, né? Veja bem, gente, ó, a questão do leite, eu tenho vários testemunhos nessa minha caminhada como terapeuta, do quanto a pessoa tirou o leite e curou a alergia, tirou o leite e terminou com a rinite, sabe? Então, antes vivia, agora quando falou dos Sorines, eu me lembrei, vivia com aqueles, né? Então, isso é uma cura, gente. Mas eu preciso fazer esse movimento, eu preciso ter essa coragem. Eu preciso ter capacidade de transformar, de mudar, tirar o leite, mesmo que seja da vaca feliz, e começar a usar um leite de amêndoas, um leite de aveia, um leite de milho, um leite de quinoa, enfim. E vai substituindo. Eu vou fazendo aos poucos isso, sabe? E claro que, de repente, né? O ghee mantém, o ghee é muito importante. O ghee vem do leite. O ghee é fundamental, é a gordura principal para a nossa cozinha, é o ghee ou o óleo de coco, gente, tá? Para cozinhar. Aí depois, claro, o azeite de oliva para você colocar nas suas verduras. Vamos voltar lá então ao nosso prato, que a gente estava falando do cafa, né? O cafa, então, com muitos picantes, com poucos doces, com muitos adstringentes. Aí nós vamos ver como é que é o pita, como é que tem que ser o prato. Ele vai ter os 6 sabores, mas tem alguns que tem que ter mais. Então, o prato do pita tem que predominar os amargos, tem que predominar os doces, tem que predominar, sabe? Vai aos pouquinhos, assim, construindo esse equilíbrio. Tem que evitar muito, um pita tem que evitar muitos picantes. Pita, se ele ficar comendo pimenta, ele sai muito intenso, tá? Então, cuida, porque ele já tem um bom acne, ele digere. Pita é aquele que digere tudo, a gente brinca, né? É interessante que eu tenho os meus pais aqui, né? Os dois com 89 anos, e eles são os pitaços, dois. Eles estão com 89 anos e continuam pita, sabe? E graças a Deus, a saúde deles é uma bênção, fora minha mãe, que está com um pouco de Alzheimer agora, né? Mas, assim, eles comem melhor do que eu, às vezes, e digerem tudo. Digerem numa boa. Coisas que para mim não fica tão bem. Olha né? aqui, Sirene. Para eles está ótimo. Então, a Carmela está dizendo, uso leite de amêndoas e soja, mas nem todos têm acesso. Gente, um leite, para mim, o melhor leite é o leite de semente de abóbora. O sabor dele é o melhor. E a abóbora é um negócio que dá em tudo que é esquina, né? Outro leite barato de girassol, pepita de girassol, não é caro. Então, a gente vai vendo. Aveia, leite de aveia, vai vendo o que tem aí. Semente de abóbora, para mim, é o melhor leite que tem. Leite de milho verde. O leite de milho verde é excelente também, sabe? É um alimento maravilhoso, com muitas vitaminas, muitos minerais.
E é fácil de fazer, uma espiga de milho verde dá. Não, e a gente vai descobrindo novos sabores, né? Então, essas informações são preciosas. Uhum. Gente, olha só, voltando lá então, agora se é um vatinha que vai sentar para experimentar esses 6 sabores, quais os que devem predominar, ou quais os que devem ter menos? O vata, ele não precisa comer tantas folhas. Sirene, como que não? A gente tem que comer salada. Claro, coma a sua salada. Mas como é que você pode fazer essa sua salada para que você não fique tão vata, sabe? Tão mais ansioso, tão mais ressequido, tão mais medroso, enfim. Você pode pegar essa salada e colocar um caldo de feijão por cima, colocar bastante azeite de oliva sobre, ou até pode pegar alguns temperos picantes, colocar essa salada numa frigideira, colocar alguns temperos picantes que seja bom para o vata, né? Açafete, enfim, um monte de temperos que você entenda que seja bom aí para você, dentro dos 4 Cs, que são bons para todos, maravilhosos, sempre usar. Coloca os temperinhos e dá uma refogadinha ali na chama, né? Põe um azeite e come essa salada já mais murcha, ok? Não tão viva, não tão seca. Porque essa salada seca... Outra coisa que o vata tem que cuidar, gente, às vezes, é assim, ó. O vata tem essa dificuldade de digestão. Então, se ele ficar comendo muito coisas assim, muita granola, muito só arroz integral, ele pode ter dificuldade do processo digestivo dele. E aí, a água para o vata também. A questão da água, gente, é outra coisa muito importante no Ayurveda. O kapha, que ele já é cheio d'água, cheio de edema, de tanta água, ele não precisa de jeito nenhum de 2 litros de água por dia. Ele toma menos água, ele toma mais chá. Ele que tome chá de gengibre, ele que tome chá de cúrcuma, ele que tome chás adstringentes para secar. E uma coisa que a gente deve lembrar, Cissa, de falar, é que o Ayurveda, ele fala muito como a medicina, como essa medicina moderna, né? Que tu tem que tratar o indivíduo, não é não, é lei tomar 2 litros de água. Isso não existe. Tem que ver se tu é cheio de água já, não adianta para quê, né? Exato. Agora, veja bem, se é um pita, o pita precisa muito de água. Porque qual é a combinação do pita lá nos elementos? É o fogo e a água. Quanto mais água, se nós tivermos, queridos, é porque está faltando água. Quanto mais água... Veja bem, o que é bom para um pita? Um banho de piscina, sabe? O que é bom para o pita? Uma noite de luar, entendeu? Agora, o sol ao meio-dia, mesmo que seja na praia, isso é horrível para o pita, deixa ele muito irritado. Então, o pita, ele precisa muito água de coco, ele precisa muito água pura para esse pita. Agora, o vatinha, ele precisa tomar aqui uma água saborizada, sabe? Uma solução hidratante. Então, algumas gotinhas de limão, às vezes uma pitadinha de sal, porque o sal ajuda a baixar a vatice. Né? O sal é bom para o vata. Quando ele está muito ansioso, se ele come uma comidinha salgadinha, ele desacelera. Entende? Então, se escute, querido, se ouça, se perceba e passe a ser o gerente, o responsável pela tua saúde, pela qualidade da tua vida. Isso é fundamental. Então, veja bem, não dá para isso acontecer sozinho, não existe Ayurveda sem yoga. Por isso que essa escola da qual eu venho, veja bem, que o diretor dessa escola é um médico e é um swami. Né? Dr. Ruge estuda a ciência védica desde 14 anos. Com 14 anos, ele foi viver com o mestre no Chile. Depois foi para a Índia, depois aí o próprio mestre mandou ele fazer a medicina. Aí ele fez o curso de medicina. Mas então, a questão espiritual, filosófica, está impregnada nessa escola. Né? Então, a gente tem que entender isso, que é preciso... que tem um movimento
lembra que a gente sempre fala nas jornadas, na formação, a gente falou muito isso. Para que haja saúde e equilíbrio, Com duas é como asas. se eu fosse um pássaro com duas asas. Uma asa é o yoga, a outra asa é o Ayurveda. Essas duas asas que compõem esse pássaro vêm da ciência védica. Né? Então, nós temos que andar por aí. Tem uma coisa aqui que tu sempre fala, eu estava procurando aqui nas minhas coisas. Tu sempre fala que o Ayurveda, ele tem algumas que a gente tem que ver, analisar certas coisas para poder nos equilibrar, né? Que são as nossas emoções, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação e os nossos relacionamentos. E às vezes a gente negligencia 1, 2, 3 ou os 4, né? Exatamente. Muito importante isso, minha querida, muito importante. Até essa semana eu fiz um post ali no Instagram, sabe, sobre isso. E é interessante a gente se dar conta. A gente se alimenta 3, 4 vezes por dia, né? Como a alimentação. Exato. Então, se alimenta muitas vezes. Se esse erro começar a reincidir esse erro, a gente vai perdendo a estrada, ok? A gente perde. O pessoal perguntou da vida, né? Como é que faz os leites vegetais. Gente, é facílimo. Assim, ó, eu no meu canal eu fiz o leite de semente de abóbora e fiz leite de coco. Mas a Joseida falou, leite de alpiste dá para fazer. Que é mais barato que um alpiste? Sim. Né? Alguns você precisa deixar de molho, outros você nem precisa deixar de molho. Tem várias. Isso. É legal, Déia, que a gente possa estar fazendo mais, que possa estar colocando lá no teu canal, para que isso vá se expandindo. Vocês também a Tati pediu para repetir os 4. Ó, emoções, estilo de vida, alimentação e relacionamentos. Começa a cuidar isso. Isso. E aí, o transformador. Veja bem também esse segundo aspecto, né? Esse segundo aspecto que tu leu aí, que são as emoções. Então, a alimentação, depois as emoções pesam. E aí entra o que? Muito na nossa vida. Eu me lembro que... A Fran tá dizendo aqui, ó, não é só o que comemos, é também o que sentimos, o que vemos, o que ouvimos. Tudo nutre o nosso ser. É isso aí, né? Exato. Porque é uma forma de alimentação, né? Uma forma de nutrição. Exato. Lembra quando a gente fez aquela jornada da nutrição ayurvédica lá? Nós falamos muito sobre isso. O peso das emoções. Por exemplo, se eu tomar uma garrafa de uísque e tiver 10 minutos de raiva, talvez a raiva me prejudique mais do que o próprio teor alcoólico do uísque, entendeu? Então, a gente precisa entender o quanto as emoções são devastadoras no nosso organismo, quando são emoções negativas, alimentadas. Por isso, nós precisamos, queridos, trabalhar a nossa criança. Então, veja bem, isso eu preciso incluir nesse nosso pássaro aí que a gente fala, né? O yoga, o Ayurveda e essa coragem da gente olhar a nossa história de vida para equilibrar esse nosso ego. Aí o yoga vem com um processo de muita consciência para que a gente entenda o quanto o ego pode ser o nosso grande inimigo quando nós perdemos essa conexão, quando nós perdemos essa consciência dessa luz maior que aqui habita e que a gente fica só dando valor, atenção a essa persona, ao trabalho, à vida, essa coisa da imagem, né? E que atrás lá a grande força, a grande lucidez tá atrás dessa. Por isso que eu volto a falar de novo que o trabalho que tu faz nas jornadas é uma coisa que não só quem vai numa jornada para saber, porque é uma ligação tão boa, é uma coisa tão possível da gente fazer, porque não adianta a gente querer fazer o impossível, né?
E um final de semana, Exato. onde se falam das emoções, do estilo de vida, da tua alimentação e dos teus relacionamentos com a grandeza e a sabedoria que o Instituto nos promove, né? Nos oferece, é uma coisa que, gente, tem mais é que aproveitar. E que passe logo essa pandemia para voltar logo às jornadas, porque tá fazendo falta. Né? É verdade. Agora nós estamos... Veja bem que esse ano, né? Esse ano a gente não pôde nenhuma vez. Nós tínhamos data para maio, nós tínhamos 3 datas, não deu para acontecer, porque tinha junto a formação, tinha um curso com vocês, também não conseguimos, que é o pessoal que se formou no passado, né? E tínhamos uma de jornada aberta. Aí em agosto nós tínhamos de novo mais 3 datas, não deu para fazer, né? Estamos aqui em agosto e não vamos poder fazer. Inclusive a gente tem agora, a gente está negociando alguns trabalhos online com o próprio Marcinho, que ia vir para fazer a jornada conosco. E aí temos também a Lilian Aboim, que é a autora do livro dos Mudras, que vai também fazer um trabalho com a gente. E temos também mais a Carol, que faz um trabalho lindo também sobre ajustes dos asanas e toda essa questão filosófica abrangente, desde a parte mais sutil até os asanas, né? Então, a gente quer organizar isso aí para estar trazendo esse povo, fazendo um online presencial. O que é isso? Aquela possibilidade de estar trabalhando pelo Zoom, onde nós mantemos as janelas abertas e permitimos que se possa fazer uma vivência da sua própria casa, sabe? Uma experiência da sua própria casa. Agora eu estou vivendo isso no curso que eu estou sendo aluna e está sendo muito grandioso, sabe? Que a gente pode avançar num grau bem satisfatório, digamos, dependendo da maturidade do grupo, claro, né? Mas da maturidade do grupo, da forma firme de condução dos monitores. E então, voltando às dicas, legal. Sirene, cúrcuma, cominho, cardamomo e o coentro. Aí, veja bem, o coentro é a erva menos picante. Então, naturalmente, o que acontece? É o melhor para o pita. Coentro é o melhor tempero para pita. É verdade. Coentro é um remédio para pita, gente. Por exemplo, um pita, ele tem a tendência de ter gastrite, ele tem a tendência de ter infecção urinária com muita frequência, ardência, né? O coentro, tu coloca umas sementinhas de coentro numa xícara, numa garrafinha e fica tomando isso durante o dia. Em meia hora, a tua ardência para urinar vai embora. Então, muitas vezes a gente fica com aquilo e daqui a pouco vai no médico e tem que tomar antibiótico. Quando a gente toma antibiótico, a gente está matando a nossa microbiota, né? Isso é um outro prejuízo. Não, com certeza. Então, vamos observar. Porque o antibiótico é assim, ó, ele não vai matar só aquela bactéria que está causando infecção urinária, né? Ele vai desequilibrar toda a flora. E é uma guerra, né? É uma guerra. E em qualquer guerra, ninguém sai ganhando, porque é uma coisa que não... Os dois lados saem perdendo. O organismo perde. Daí, quem aí que já não tomou antibiótico e depois teve uma cândida, por exemplo? Porque daí os fungos tomam conta, né? E não é sempre que se... E não é sempre que se tem infecção urinária que a gente vai tomar antibiótico. Eu sou a prova viva disso. Eu não tinha mais antibiótico me fazer efeito, né? Até que a Sirene, com a Ayurveda, começou a fazer um trabalho que foi, vamos ter que dar um boom na tua imunidade. Vamos fazer todo dia de manhã uma misturebinha ali, mas tu tem que fazer. Não adianta comprar as coisas e deixar lá Daí tem que ter disciplina. Daí vai fazendo o exame de urina para ver. Gente, sem antibiótico, as minhas bactérias estão vivendo de boas agora. E daí, quando eu tenho algum sintoma de infecção urinária, água com coentro, vou tomando aquilo. Realmente, em meia hora passou a ardência e segue o baile. Só que
vai de tu se observar, né? Porque não, Exatamente. mágica não existe. Uhum. Ah, então, agora porque eu sou vata, eu tenho que fazer preciso... tal coisa. Não. Se observa, olha para dentro. E aí que entra o yoga, entra a meditação, para tu ter mais uma ferramenta para fazer isso, né? A gente precisa entender nessas situações, por exemplo, eu sou vata, eu sou pita, eu sou kapha, que isso é um dosha. Dosha é aquilo que decai, ou seja, aquilo que pode me desequilibrar. Então, tudo que nós estamos trabalhando é para construir um equilíbrio, gerar um equilíbrio, ou seja, eu sair desse estado que está em excesso. E à medida que eu saio, por exemplo, de um vata negativo para um vata positivo, eu vou me tornar muito criativa, muito sutil. Isso vai ser muito bom. Um pita, por exemplo. Um pita, quando está em desequilíbrio, ele é amargo, ele é azedo, ele é irritadiço, ele é estúpido muitas vezes, né? Quando ele está em equilíbrio, ele tem muita lucidez. É uma inteligência usada adequadamente, proativa para a humanidade. Um kapha em desequilíbrio fica muito depressivo, gente. É sério tirar um kapha da depressão, porque tudo nele é muito lento e somatiza muitas doenças. Agora mesmo, sexta-feira, a gente estava tendo uma aula da Ayurveda com o Dr. Muguê sobre os distúrbios, o quanto o diabetes, né, que é uma doença tão séria, que está matando tanta gente e que gera tantas consequências, né, vem desse kapha em desequilíbrio, que vai deixando, que vai ficando, e daqui a pouco, quando vê, a diabetes chegou, né? Então, esse kapha, ele precisa sim de ervas picantes, ele precisa sim de muito pranayama, ele precisa sim de movimento. E é tudo alguma coisa que para ele é difícil. Uma outra coisa, Déia, muito importante, deixa eu só falar isso que eu me lembrei agora, é que além dos doshas nas pessoas, os doshas nos alimentos... Nas estações do ano, claro. Nas estações do ano. Por exemplo, no verão é um período pita, o pita fica mais pita, né? O outono é um período vata, onde está tudo secando, muito vento, aquela coisa toda. O vata vai ficar mais vata. E no inverno, esse período kapha, onde, sabe, os rios se congelam, tudo fica mais congelado, parado, estagnado. Então, a tendência é esse kapha aumentar. E aí, naturalmente, o que ele vai fazer? Ele vai comer mais chocolate, ele vai tomar mais leite, ele vai... Então, isso vai aumentando. E outra coisa... desse kapha. Desculpa. Sim. Além disso, só um pouquinho, meu amor, deixa eu só falar isso que é importante. Depois já te passo. A questão do dia, tempo, as horas do dia. Do dia. O período do dia. Aquela pessoa que acorda às 2, 3 da manhã e não dorme mais e fica viajando. Porque, veja bem, das 2 às 6 é o período... É o período vata. Então, aí das 6 às 10 é o período kapha. Então, aquele kapha que acorda às 6, que sai do quarto às 8, às 9, sabe? Tudo nele é muito lento, nesse período fica tudo mais lento. Se ele acordar, sair da cama e ir lá para aquele café de antigamente, sabe? Com leite, com presunto, com queijo, com não sei o quê. Meu Deus, ele já começa se intoxicando de manhã cedo. E assim, ó, uma coisa legal também do Ayurveda, que faz parte ali dos 4 pilarzinhos que a gente falou, é a riqueza da gente saber isso nos nossos relacionamentos, né? É a coisa mais linda do mundo, gente. Sim. Não há mais casamento que haja briga quando a gente sabe que o marido é um kapha, por exemplo, e que não adianta gritar, espernear, né, Sirene? Ou pensa não que adianta, vata, gente, né? não adianta. Coisa. E a mulher é uma puta louca. Não adianta. Respira, então, que passa. Respira, compreende e entende que você não já é uma grande coisa a gente tentar se mudar. Se alguma coisa tem que ser mudado, é aqui.
Se tiver, Isso as aí. mudanças são internas, são internas. À medida que você muda, ao Ó, redor muda. Porque nesse processo doente, não há dois A mundos. Marlene deixou um Não é depoimento bem legal aqui, ó. Por conta do uso da medicação alopata para combater o Ah, colesterol, instalou-se uma esteatose. Seguindo os princípios ayurvédicos, eliminando açúcar, lactose e glúten 4 meses após, suspendi o uso. Olha só. Suspendi o é uso da verdade. estatina. Meu fígado voltou ao Mas normal. aí, Olha só. grande mérito para essa queridona, sabe? Eu me lembro assim, e até hoje a Marlene está assim, né? Ela entrou direitinho nisso e usou direitinho. E à medida que ela foi Aham, melhorando, foi havendo uma libertação, aham. assim, aquela felicidade, sabe? Porque, olha, é uma doença séria, né? Que vai indo, que a pessoa vai impregnando num cafa e Não, vai e aquela por coisa isso que toda. é bom. Olha, Tati, que alegria ouvir vocês duas. Que bom que tu tá aí, Tati, querida. É, e assim, ó, É, uma nossa, coisa super legal da gente querida, deixar amada. claro é que assim, ó, então agora eu vou usar coentro para tudo, para tudo, para tudo. Não. Assim como a medicina alopática, tudo tem efeito colateral, né, Sirene? Uhum, Então, por isso que é bom. claro. Quer seguir o Ayurveda? Vai procurar um terapeuta ayurvédico da tua confiança e que saiba o que está fazendo. Não vai se Tá, enlouquecer agora porque eu sou vata, meter exatamente. pimenta, pimenta. Não é assim, né? Tudo, tudo com parcimônia. Não funciona. Não funciona. Isso é bem sério, gente. Olha só, Aham, mesmo as ervas, né, Deia? Por exemplo, o que que a gente faz normalmente? Eu prescrevo as ervas 3 meses, isso 90 aí, dias. Aí para um pouco. Aí depois, se eu sinto que isso precisa, aí. volta mais um pouco, sabe? Mas tudo tem um tempo. A gente não pode usar isso para o resto da vida, né? As coisas não são assim. Isso aí. Nada é igual, né? Tudo está em movimento. Se está em Isso aí. movimento aqui dentro, também está em Não, movimento. perfeito, Né? perfeito. Então, importante.